Saudações, meus amigos, mais uma vez aqui, juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, aos benfeitores espirituais, mentores da nossa casa espírita, que continua existindo, porque nós, quando nos reunimos, somos a nossa casa espírita. Não é porque não estamos lá materialmente presentes que não estejamos compondo a nossa casa espírita. Vamos pedir a Jesus, a esses benfeitores espirituais, que abram as nossas mentes ao entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, que é o caminho que Ele nos deixou, com essa interpretação que o Espiritismo nos dá para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o nosso progresso, para que um dia nós possamos alcançar a felicidade de sermos seres perfeitos. Enquanto não atingimos esta meta, vamos aqui trabalhando no dia a dia, no nosso aprendizado. Que assim seja. Meus amigos, lembrando também que aqueles que têm o costume de tomar aquela água fluidificada lá no final do nosso trabalho, podemos colocar aqui do lado do nosso estudo, né, do nosso lado, um recipiente com água, e no final faremos vibrações, solicitaremos a espiritualidade que nos acompanha nesse Evangelho, que fluidifique essa água. Nosso amiguinho sempre passa aqui, né, para que nós possamos reequilibrar as nossas energias corporais com as nossas energias mentais, enfim, com as nossas energias vitais. Muito bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento aí no estudo do capítulo 28, né, que é a coletânea de preces espíritas, e nós já entramos, né, na prece dominical, que é o que a gente chama de Pai Nosso, né? Então, depois do estudo do Seja Feita a Vossa Vontade, né, aquele estudo em que a gente, como criatura, se submete à vontade do Criador, hoje a gente vai estudar lá o Dai-nos o Pão de Cada Dia, ou o Pão Nosso de Cada Dia nos dai hoje, como a gente costuma orar, né? Então vamos lá. Começando aqui pela leitura, né? Vamos lendo e parando e falando um pedacinho, comentando aqui e ali, né? E assim nós completaremos o nosso estudo. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, quando a gente ora, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos falando, né, do pão ou do alimento material e do alimento espiritual, né? O alimento material, obviamente, né, que nós sabemos que nós precisamos, mas o alimento espiritual, né? Se nós pensarmos aqui que nós estamos, quem está acompanhando aqui o estudo do Evangelho desde o início, né? Nós já estamos quase no final do Evangelho de novo, né? E se nós acompanhamos e procuramos aplicar pelo menos um pouquinho, né, das palavras do Evangelho na nossa vida, isso é o alimento espiritual, né, que nós precisamos para ir nos transformando, nos melhorando, né, nos aperfeiçoando. Então é esse pão, esse alimento espiritual que nós precisamos também. Claro que, né, como nós temos assim meio que o jeito de burro empacado, né, que a gente aprende muito devagarinho, quando a gente chega no final do estudo do Evangelho, a gente vai para o começo e começa tudo de novo, estuda tudo de novo, né? E isso é que vai nos realimentando, porque um trechinho que a gente não conseguiu aplicar ou não conseguiu entender lá atrás na nossa vida,
pode ser que na segunda, na terceira, na quarta vez comece, né, com o nosso desenvolvimento, a gente já comece com o nosso alimento espiritual, né, constante, a gente já comece a conseguir a entender. Vamos lá, continuando, né? O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Então, o livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, traz uma consequência, né? Nós temos a escolha de não fazer nada, né? O animal, por instinto, ele procura alimento. Nós, não, nós temos a escolha de não fazer nada. Há quem, né, escolha morrer de inanição, faz greve de fome e morre, né? Um animal não faz isso, né? A menos que esteja doente, mas um animal saudável não faz isso, né? Então, o nosso livre-arbítrio nos deu também, né, como consequência, né, a necessidade do trabalho. Então, continuando. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Muito bem, então aqui fica claro, né, que o trabalho é uma obrigação. E como é que a gente vai entender que o trabalho é uma obrigação, né? Só porque está escrito ali, já bastaria, mas a gente também já entendeu que existem algumas leis criadas por Deus e que são perfeitas e que nós estamos submetidos a elas. Então nós já falamos aqui da lei da gravidade, né, leis físicas assim, né, digamos, mas existem as leis que extrapolam, né, essas do nosso mundo físico. Por exemplo, a lei de causa e efeito e a lei do progresso. E falando aqui da lei do progresso, né, não é concebível que haja progresso sem trabalho, não é? Nós aqui no nosso mundo material, mas também no mundo espiritual, assim, não existe nenhum tipo de progresso que se dê espontaneamente por si só, né? Existe o progresso que advém do trabalho. Já que existe a lei do progresso, também existe, então, a lei do trabalho. O trabalho é uma obrigação nossa. Tem uma passagem no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, no capítulo 152, né, que fala para a gente não se inquietar com o futuro, né? E muita gente, e nessa passagem ele fala, né, que muita gente usa uma interpretação errada do Evangelho para se comprazer, né, na preguiça. E lá fala dos lírios do campos, né? Olhai, aquela passagem, né? Olhai os lírios dos campos, né? Que eles não fiam, não tecem, mas cumprem a vontade de Deus. E a gente tem que entender, né? Que você não pode ficar pensando, né? Não preciso trabalhar, você vê lá os lírios do campo, Jesus que falou, né, que a gente não precisa se inquietar. Na verdade, né, assim, o lírio está na fase de ser lírio. Os animais estão na fase de ser animais e nós estamos na fase de sermos humanos, em uma fase em que nós temos o livre-arbítrio, mas temos compromisso com a lei do progresso. Então, nós temos que trabalhar para o progresso. Então, tem que ter o bom entendimento das coisas, né? Continuando aí a nossa leitura, secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário. Secundais é ajudais, né? Ajudais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Então é isso, né? Deus ajuda quem trabalha,
né? E confia nele para o necessário. O necessário será a consequência do seu trabalho, né? Mas não ajuda, né? Deus não ajuda aquele que se compraz na ociosidade, ou seja, aquele que gosta do lero-lero, né? Não gosta de fazer nada. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, falta de cuidado, né? Sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes. Estes são os artífices do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso, vós lhes estendeis mãos seguras, né, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Então, é aquilo, né? Aquele que nada fez não pode reclamar de nada receber. Nada plantou, nada colheu. Né? Eu sempre falo isso, né? Todo mundo tem o direito de plantar pouco, mas não pode reclamar da pouca colheita, né? Então, isso é uma verdade. Mas aqui está escrito, né, que mesmo, né, a estes, né, que não tem direito de reclamar, Deus estende a mão, né? Desde que retornem sinceramente a eles, ou seja, a história do filho pródigo, né? Aquele que gastou, quando não tinha mais nada, voltou e o pai o acolheu. Então é assim, né? Se você se arrepende, né, e você enxerga que ser vagabundo, digamos assim, não vale a pena e não se desenvolve, daí você vai ter sempre motivo para reclamar, e aí você vê que não, é no trabalho que eu vou andar, e aí Deus lhe provém, né, os meios para isso, dá sempre uma chance. Continuando, antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que depende de nós dela fazer uso. Então é isso, né? Então, aquelas pessoas que muito reclamam têm que se questionar, né? Será que não fui eu mesmo que me coloquei nessa enrascada em que estou, né? E depois vem aí um trechinho importante, né? Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, ou seja, a gente tem que se virar para trabalhar. Não adianta, né, se meter numa enrascada e depois ficar pedindo para Deus, me tirar dessa enrascada, tá certo? O caso é bem por aí. Continuando, uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a previdência e a moderação, a fim de não lhe perder o fruto. Então, é isso, né? A lei do trabalho é a condição da gente aqui. Então, a gente tem que ter força e coragem para cumprir, mas também tem que ter prudência para não lhe perder o fruto. O que é isso? A gente ganhou, trabalhou, pode até ter acumulado um pouco, mas não pode se perder naquilo que acumulou, né? Com a vaidade, com a prodigalidade, né? Vamos lá, dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo, ou seja, a gente não pode ficar pedindo para ter o supérfluo. A gente tem que pedir para que Deus nos dê aquilo que nos é necessário, certo? Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós a aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido, nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justos, sabemos que não há penas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Então, aí ele fala de dois casos, né? Se o trabalho é impossível para a pessoa, então aquela pessoa que não tem mesmo condições físicas de trabalhar, essa pessoa só pode, a gente fala, estar à mercê da vontade de Deus. E muitas vezes, né, Deus provê, né, o sustento e a maneira dessa pessoa viver, ainda que
numa situação não muito confortável. Mas isto está sempre, né, de acordo com a lei do retorno. Ninguém recebe uma pena imerecida, está escrito ali, né? Então, quando a gente ainda que veja, né, uma situação, que esteja numa situação muito ruim, mesmo trabalhando, bom, tem que pensar, devo ter feito alguma coisa lá atrás que eu estou aprendendo a lição agora, né? Então, ainda assim temos que aceitar. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se olvidam, né, se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Então é assim, né? Não podemos ficar de olho naquilo que nós não temos. A gente tem que se contentar com aquilo que temos, né? E se outras pessoas têm mais, é aquela velha história, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Se eles esquecem a lei da caridade, deles vai ser cobrado um dia por isso, né? Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às nossas luzes, né, que vos aprouve, mudando de página aqui, dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Então, aquela velha história, né? A gente muitas vezes a gente fica vendo, né, as pessoas, por exemplo, corruptos aí, né? A gente vê muito na televisão, no noticiário, né? Gente que se esbalda aí com dinheiro público e festas e tal, e parece que essas pessoas têm uma vida muito boa e que Deus não está sendo justo, né? Fala assim, pô, a pessoa está lá roubando, fazendo miséria com o dinheiro do povo, dinheiro que era para fazer lá, né, hospitais, escolas, etc e tal, tá virando garrafas de champanhe, etc e tal, mas e a pessoa tá lá, tá na boa, né? Então a gente não pode se voltar contra a justiça de Deus, porque a gente tem que ter aquela visão mais ampla, né? Essa prosperidade material é efêmera, né? É uma ilusão de felicidade. Tudo isso vai ser cobrado dessa pessoa um dia, né? Ao passo que aquela pessoa que está resignada com aquilo que tem, essa sim terá a felicidade eterna. Então esse trechinho aí, né? Vejam como cada trechinho do Pai Nosso, o Pai Nosso é uma oração muito completa, né? E cada trechinho a gente tem que, assim, quando rezar profundamente, porque quando a gente fala a frase, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, olha quantas ideias estão, né, dentro dessa pequena frase. A gente tem que pensar em todas essas ideias quando a gente reza o Pai Nosso. Não rezar decoradamente, né, daquela coisa assim, a jato, para poder rezar 10 Pai Nossos no menor espaço de tempo possível, né? Às vezes de um só, né? Eu tenho certeza, não é às vezes, não, sempre. Um só vale muito mais, né? Bem rezado, com concentração, pensando em tudo que cada frase quer dizer, vale muito mais, né, do que 100, 200, 300 Pai Nosso rezados numa sequência aí, sem prestar atenção no que está falando. Muito bem, gente. Vamos lá agora ao nosso momento de vibrações, né? Então vamos pedir a Deus e a Jesus que nós possamos nesse momento, nessa nossa concentração, vibrar positivamente, emitir ondas de amor, e que essas ondas de amor possam atingir aqueles que necessitam de uma boa energia para o restabelecimento da saúde física, para o restabelecimento do equilíbrio mental, e que essas nossas vibrações de amor, na intenção de que cada um está lhe colocando nesse momento, então cada um pense em quem
deve chegar essas nossas vibrações neste momento, que essas vibrações possam restabelecer a saúde, o equilíbrio e possam contribuir com um mundo mais próspero para todos nós, no caminho do engrandecimento e da paz. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.